Você sabe qual o melhor exercício para tratar a pressão arterial? Será que é melhor fazer aeróbico? Será que é melhor fazer musculação? Será que é melhor fazer um HIIT, por exemplo? Então, se você quer entender um pouco mais de como controlar a pressão arterial sem o uso de medicamento, apenas com exercício físico, assista esse vídeo até o final. E por que você está falando isso? Quem é você? Meu nome é João, eu sou médico, residente em medicina do exercício e do esporte pela USP, e é claro que eu tenho que falar sobre exercício nesse vídeo e como o exercício é benéfico, por exemplo, para o controle da pressão arterial. E para não quebrar o costume, eu trouxe hoje para vocês 5 referências para provar qual o melhor exercício para o melhor controle da pressão arterial. Primeiro ponto, vamos entender o que é pressão arterial. Pressão arterial é uma medida que a gente faz com esfígmo, normalmente na região do braço, mas existem alguns digitais que podem ser feitos na região do punho, mas sempre lembrando, a padronização é no braço, então se tiver a oportunidade de aferir pressão no braço, sempre opte por fazer a pressão no braço. Existe sim as recomendações de como aferir a pressão, então sempre costas apoiadas, não pode ter tomado café nos últimos 30 minutos, nem ter fumado, os dois pés apoiados no chão, relaxado e braço na altura do coração, apoiado na mesa, por exemplo. E aí, você vai aferir essa pressão arterial e se ela der em valores acima de 140 por 90, você já é classificado como hipertenso, certo? Em pelo menos 2 a 3 amostras, você pode ser considerado hipertenso e aí já tem indicação de tratamento. Claro, os estágios iniciais da hipertensão, principalmente você não é um paciente de alto risco, não tem associado diabetes, não tem associado obesidade, não tem algum problema mais sério por conta da pressão alta, a gente pode tentar o tratamento apenas com dieta e treinamento físico. E esse vídeo é focado exatamente no treinamento físico. O que a gente pode fazer de exercício para controlar essa pressão arterial e você não precisar usar medicamento, certo? Então, o primeiro estudo que eu vou trazer para você é uma meta-análise do Clinical Performance que foi publicado pela AHA e pela ACC, que é a American Heart Association, e o American College Cardiology of College, que é o Colégio Americano de Cardiologia, e ele fala que o exercício aeróbico ele pode reduzir a pressão arterial sistólica em até 5 a 8 milímetros de mercúrio. Isso parece besteira, mas um cara que é limítrofe, que está ali com uma PAzinha de 140 por 90, 146 por 90, fazer um aeróbico tira ele da hipertensão e traz ele para uma pré-hipertensão ou uma pressão arterial elevada, mas tira ele do status hipertenso, diminui o risco cardiovascular, diminui o risco de infarto, diminui o risco de AVC, diminui o risco de lesão renal, tá? E além disso, esse Clinical Performance, ele fala que perder 1 quilo reduz em 1 milímetro de mercúrio de pressão arterial. Então vamos supor o cara que é obeso e é hipertenso. Se ele perder ali 10, 15 quilos, pode ser que ele diminua 10 a 15 milímetros de mercúrio da pressão arterial, que é a unidade de medida da pressão arterial. E isso pode trazer ele de um cara hipertenso para um cara normotenso. Claro, a resposta é individualizada, nem todo mundo vai responder exatamente nessa proporção de reduzir 1 quilo, reduzir 1 milímetro de mercúrio. Mas, classicamente, a redução de peso associada ao exercício físico certamente vai ter um controle melhor da sua pressão arterial. E aí ficou interrogado, poxa, só o exercício aeróbico reduz a pressão arterial? Porque é muito clássico. Ah, vai a vozinha lá no posto, todo mundo fala, ah, vozinha, você tem que caminhar. Ah, vozinho, você tem que caminhar. Beleza, mas se eu quiser botar esse vozinho para malhar, se eu quiser botar esse vozinho na musculação, você pode estar pensando, ah, João, mas como é que eu vou colocar o vozinho para musculação? Se musculação faz valsalvo, musculação pode aumentar a pressão. Errado. Quer dizer, parcialmente certo. A musculação ou exercício de uma forma geral. Durante o exercício, a pressão arterial e a frequência cardíaca sobem. Normal. E isso é esperado que aconteça. O que a gente quer é o efeito rebote. Esse aumento da pressão arterial, esse aumento da frequência cardíaca durante o exercício, vai permitir que no momento pós-exercício, na pressão arterial de repouso, na frequência cardíaca de repouso, ela fique mais baixa do que o normal, do que a hipertensão daquela pessoa. Então eu faço o exercício, eu aumento durante o exercício, mas no restante dos dias, nas outras 23, 22 horas do seu dia, a pressão arterial fica mais baixa, ou pelo menos fica normal. A frequência cardíaca ela fica mais baixa, fica normal. Entende? Então, durante o exercício, é uma adaptação que ela aumente. Tudo bem, isso não é maléfico.
Claro, em alguns níveis, principalmente pressão arterial sistólica, acima de 220, 260 principalmente durante o exercício, é indicativo de interrupção. Mas dificilmente alguém chega nesse ponto. Até o cara que é hipertenso, dificilmente ele chega nesse ponto. João, como é que eu posso fazer uma avaliação melhor para saber se aquele paciente pode fazer exercício? Um teste ergométrico, principalmente um teste ergospirométrico. A gente consegue avaliar frequência cardíaca, pressão arterial e o VO2 do paciente através de uma ergospirometria e ver como esse coração se comporta durante o exercício. Mas beleza, voltando ao outro ponto. E aí, João, musculação pode? Ó, essa meta-análise do Rossi em 2013, que foi publicado no Jornal Americano ou no Jornal Canadense de Cardiologia, ele fez uma revisão sistemática e viu que o exercício resistido à musculação reduziu apenas a pressão arterial diastólica em 2,2 milímetros, mas que a pressão arterial sistólica não teve alteração. Esse estudo não foi corroborado pelo estudo do McDonald, que foi publicado no Jornal Americano, no American Heart, no Journal American Heart Association, no Jornal Americano da Sociedade, da Associação Americana do Coração, em que ele fez uma revisão sistemática de 64 artigos e ele mostrou que o exercício resistido 3 vezes por semana, o que é pouco para minha realidade, pelo menos, como médico do esporte. Mas ele mostrou que reduziu tanto a pressão arterial sistólica quanto a pressão arterial diastólica. João, calma, você não explicou o que é pressão arterial sistólica nem diastólica. Beleza. Pressão arterial sistólica é no momento que o coração contrai, certo? É a primeira pressão que aparece, por exemplo, quando o esfigmo está desinsuflando. É a pressão arterial sistólica. Normalmente ela reflete como está a contração da periferia. E a pressão arterial diastólica, ela é aquele som quando some no momento que o manguito está desinsuflando. Ele está mais relacionado com a resistência vascular periférica. Beleza. Mas ele viu que o McDonald provou que o exercício resistido, através da sua meta-análise, reduz tanto pressão arterial quanto pressão arterial sistólica quanto diastólica. Claro, o exercício resistido pode ser igual ou até mais benéfico do que o aeróbico. Então, talvez você orientar o seu paciente a fazer musculação seja melhor do que ele fazer uma caminhada na praça. Mas sempre lembrando, a musculação em moderada intensidade. Então, tem que ter carga, tem que ter esforço físico, tem que ter contração excêntrica, concêntrica, isométrica. E aí eu vou prosseguir, porque eu citei um ponto muito importante, contração isométrica. Mas antes disso, o ADES, em 2023, foi publicado um artigo que ele fez um ensaio clínico. Não é um jornal de tanta relevância, mas ele mostrou que o treinamento combinado, a musculação, junto com o aeróbico, após 12 semanas, pareceu ser mais benéfico do que a musculação isolada, do que o aeróbico isolado. Esse dado faz parte daquele mesmo artigo que eu publiquei no meu Instagram, em que eu mostrei que o exercício resistido junto com o exercício aeróbico parece ser mais benéfico para a melhora do diabetes. E agora está mostrando que também parece ser melhor para a pressão arterial. Então voa lá, cara. Que interessante. Aquilo que a gente sempre recomenda de associar o aeróbico com a musculação e associar a musculação com o aeróbico parece ser melhor não só por questões estéticas, mas também por questões de saúde. Veja, melhora mais o diabetes e melhora mais a pressão arterial se eu combinar os dois treinamentos. Beleza, João, legal. Para matar, o Edwards, em 2023, ele fez uma meta-análise gigante. 270 artigos de 15.827 pacientes. E esse artigo foi publicado no jornal europeu, na verdade no jornal britânico de medicina esportiva. E ele mostrou que o exercício, no geral, eles reduzem a pressão arterial. Mas que, veja bem, agora eu vou compartilhar a tela com vocês. Exercícios, no geral, reduzem a pressão arterial. Mas perceba, o HIIT reduz, o aeróbico reduz, a musculação reduz. O exercício combinado de musculação com aeróbico parece reduzir ainda mais. Mas olha que interessante, o exercício isométrico foi o melhor para reduzir a pressão arterial sistólica. Ah, João, e a diastólica que você citou antes? Olha a diastólica. O exercício aeróbico reduz, o HIIT reduz, o exercício aeróbico reduz, o exercício combinado reduz também, a musculação parece ser mais efetiva
em reduzir a pressão arterial diastólica, como eu já falei, do que a sistólica. Mas olha só quem ganha de novo. Quem ganha é o exercício isométrico. Isometria é contração isométrica. Você não faz nem alonga o músculo, nem contrai o músculo. Você para. E esse tipo de exercício parece ter sido mais benéfico do que qualquer outra modalidade. É claro, João, o paciente vai para a academia para ficar só segurando ali 30 segundos no agachamento, segurando 30 segundos na cadeira extensora, segurando 30 segundos no supino, no bíceps. Não, ele vai fazer o treinamento resistido dele, contração concêntrica, excêntrica, isométrica. Mas se eu estou pensando em um paciente hipertenso, eu vou dar uma prioridade a mais à contração isométrica. Então, por exemplo, durante a contração você faz o período de contração concêntrica. Então vamos colocar 2 segundos de contração concêntrica, 3, 4, 5 segundos de contração isométrica, depois de contração excêntrica. Pensando em um paciente que está começando uma rotina de treino, isso pode ser até interessante para esse cara ganhar consciência corporal. Ah, vai fazer um agachamento, em vez de descer e subir naquele supimpa, fazer aquele movimento balístico, desce, isometria e depois sobe. E parece contraintuitivo, porque a isometria ela faz muita valsalva e ela aumenta muito a pressão arterial intra-exercício. Mas como eu falei para vocês, quanto maior o estresse intra-exercício, maior o repouso durante o não exercício. Então, a pressão arterial sistólica e a diastólica, elas respondem melhor ao exercício isométrico. Então, sim, se o paciente vem para mim e ele é hipertenso, ele é diabético, e eu vou tratar ele, eu vou dar sempre preferência para o aeróbico associado à musculação. E claro, se ele for hipertenso, eu vou falar com o treinador dele para fazer uma certa periodização em que priorize os exercícios isométricos, ou que pelo menos durante as séries, as repetições, ele faça períodos de contração isométrica para que ele controle melhor essa pressão arterial. Tudo isso tem que ser sempre associado a uma dieta. Lembrem-se, a perda de peso, ela serve tanto para a melhora do diabetes quanto para a melhora da pressão arterial. Então, amigão, não existe tratamento isolado, não existe só medicação prescrita pelo médico, não existe só dieta prescrita pelo nutricionista e não existe só treinamento prescrito pelo educador físico. O tratamento em conjunto é sempre a melhor modalidade e é sempre o que traz mais resultados. E eu vejo isso na minha prática médica. O paciente que tem condições de contratar o nutricionista, o treinador e o médico, cara, ele tem muito mais resultado em saúde e em estética do que os outros que contratam apenas um serviço de apenas um profissional. Entendido? Ficou alguma dúvida? Manda aqui embaixo, me segue no Instagram. Tamo junto, valeu, falou e fui.